Estamos recebendo o promotor aqui da comarca de Lajeado, que vai ser o promotor eleitoral nessas eleições, nesses 8 municípios aqui da nossa região, na comarca de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli. E eu já começo lhe perguntando, porque algumas vezes já fizemos coberturas de eleições e o Fiorioli era o promotor eleitoral. Quantas vezes já desempenhou essa função de ser promotor eleitoral, seja em Lajeado ou até fora da região? Tudo bem, doutor Fiorioli? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E principalmente os ouvintes. De fato, a função eleitoral, ela nas zonas eleitorais aqui em Lajeado pertence então à 29ª zona eleitoral, compõe os municípios da comarca, 8 municípios. É uma zona eleitoral muito grande e eu creio que estou fazendo a 4ª eleição municipal, a 3ª ou a 4ª em Lajeado. E nos meus 33 anos de Ministério Público, já fiz várias outras eleições, creio que será a 7ª, né? Bastante Venâncio Aires, Gaurama, e as comarcas que a gente atua, e às vezes até por substituição. Então, é um assunto bastante conhecido, sempre há evoluções, e eu te diria que sempre é uma satisfação muito grande, tanto para o promotor eleitoral quanto para o juiz eleitoral, para as pessoas que compõem o cartório eleitoral, que fazem a administração da justiça eleitoral. É uma honra muito grande, porque a gente se sente dentro do processo democrático, não só como eleitor cidadão, mas como um agente protagonista de fazer com que essas eleições sempre sejam as mais limpas, as mais lisas, as mais eficientes possíveis. Vamos falar das atribuições do promotor, do Ministério Público como um todo, porque talvez, eu sei que tem demanda sempre, mas talvez seja um momento de maior necessidade de atuação, de estar perto da comunidade. Tem muita denúncia que chega para você, seja de eleitor, principalmente de adversários políticos. Falar um pouco disso e como as pessoas podem fazer para buscar também o Ministério Público em caso de alguma denúncia. Sim. Veja bem, o judiciário, como função julgadora, ele atua dentro das eleições no Brasil desde 1932. E dentro desse processo democrático, o judiciário ele tem 4 possibilidades e essas possibilidades se realizam tanto quando a questão administrativa, a questão da normativa, consultiva e jurisdicional. Então, veja bem, no passado, com eleições em papel, com urnas, não tínhamos as urnas eletrônicas, essa parte administrativa, o cartório eleitoral, o juiz eleitoral tem essa preocupação. Também normativa, porque além do Código Eleitoral, da Lei das Eleições, os tribunais superiores, notadamente o TSE, emitem resoluções e nós nos pautamos sobre essas resoluções. Então, nós temos uma área normativa. Os tribunais também respondem a consultas de partidos políticos. E a parte jurisdicional da função judiciária do Estado aparece nos julgamentos administrativos, cíveis e penais, que nós vamos depois falar um pouquinho sobre condutas vedadas, propaganda política, uso de inteligência artificial e como eu não quero usar fake news, quando para muitos hoje é muito comum isso, mas vamos trabalhar mais com o critério de desinformação, o uso da desinformação. Já o Ministério Público Eleitoral, ele tem dentro do complexo da Justiça Eleitoral uma função mais fiscalizadora. E é, naturalmente, aquele que recebe a maior quantidade de denúncias. Então, vamos lá. O período eleitoral, nessa fase que nós estamos hoje vivendo, claro que nos partidos políticos já há uma movimentação. Só pode haver candidato se for filiado a um partido político. Para uma eleição como nossa agora, que não é uma eleição geral, e sim as eleições majoritárias e proporcionais para prefeito e vereadores, o prefeito precisa, por exemplo, ter idade mínima de 21 anos. O vereador já idade mínima de 18 anos. Não temos a possibilidade de haver... Hoje temos também a parte das federações, que pode ser aglutinação de partidos para um futuro único partido. Tivemos a redução de possibilidades de candidatos na proporcional de vereadores, que seriam a 100% das vagas mais um, e não como era antes, 150
das vagas mais um. Então, o que está acontecendo? Já está havendo mudanças muito significativas dentro do processo eleitoral. Eu vou deixar de falar sobre o calendário eleitoral, o mês de agosto, é um mês muito importante, a questão de quem ainda precisa fazer título até 5 de agosto, mas existe um período extremamente importante que é até o registro da candidatura. Os registros de candidatura, que será no mês de agosto. Vejam, agora é um período que os partidos estão podendo fazer suas prévias, quem serão seus candidatos, as suas coligações, e nesse período pode aparecer duas coisas muito claras: propaganda eleitoral antecipada e aqueles que não desincompatibilizam na majoritária para cargos de prefeito e vice, o uso da máquina pública por cessão e doação, cessão e uso de equipamentos públicos. Vejam bem, nós temos aí, e isso que o eleitor deve prestar bastante atenção, é que ele, eleitor, é o maior fiscal, não o sistema de justiça. O eleitor, eles têm que estar consciente que ele não pode, e não deve, obviamente, participar do conluio, e ele também deve estar atento para denunciar. Não só os partidos políticos podem fazer essas denúncias para as condutas que são irregulares e vedadas. Vou tentar explicar um pouco melhor com isso. Veja bem, na propaganda eleitoral antecipada, agora, o que a legislação prevê é que não pode haver o pedido explícito de voto. Então, vamos ver, se a gente coloca ali alguém com a sua marca, começa já... Vejam, a pessoa pode divulgar o seu nome. E dizer que é candidato ou pré-candidato. Pode dizer que é candidato, mas não pode pedir pedido explícito de voto. Quem vai interpretar o que é o pedido explícito de voto? Fica naquela abrangência. Vamos fazer uma pequena ligação com o futebol, já que o Ricardo está vinculado bastante a isso, e a Independente se salienta cada vez mais na área futebolística. É o VAR. É aquela análise que não vai contentar a todos, sempre vai deixar uma dúvida. O que é o pedido explícito de voto? Lá nos tribunais, a gente já vê hoje o uso da palavra mágica, palavras mágicas, porque hoje todos nós temos que nos comunicar, e o uso da linguagem e das expressões são fundamentais nesse processo. Então, vejam, o sujeito não faz o pedido explícito de voto, mas eles colocam: elejam Ricardo Sander, né? Aplaudam, apoiem Ricardo Sander. O uso dessas palavras mágicas, nesse contexto, está o pedido explícito de voto de modo direto ou indireto ou não? Então, essas situações acabam caindo na demanda ordinária do sistema de justiça, e nós vamos ter que fazer essas interpretações. E aí é interessante o seguinte, porque daqui a pouco não foi o candidato ou pré-candidato que pediu para fazerem aquilo. Sem dúvida nenhuma. Aí ele vai ter que pagar por algo que não foi relacionado a ele. Até pode ser alguém da oposição que vai fazer isso para prejudicar. Tem que ter essa análise também, né, doutor? Por isso que há a necessidade das investigações judiciais eleitorais. E o que nós gostamos de salientar? Para que não façam, que não cheguem à cerca, que não cheguem no limite. Por quê? Porque pode haver uma decisão aqui em Lajeado, pelo juízo eleitoral, de uma maneira, depois há recurso para o TRE, depois há recurso para o TSE. Seguindo, existe, então, quando ceder e usar bens públicos, é uma conduta vedada, está lá no artigo 73 das leis das eleições. Isso é muito complexo, porque o que se deseja na justiça eleitoral? Que o voto popular seja validado. O maior vetor de importância na justiça eleitoral é a vontade do eleitor, o voto, e não que a justiça eleitoral seja o árbitro, igual ao futebol, que apareça mais do que o eleitor. Então, o show é dado pelo jogador e pelo público. O show é dado pelo eleitor no processo democrático e não pelo sistema de justiça. Mas, eventualmente, se vai à cassação. Então, tudo que se busca é não cassar, e sim fazer apenamentos pecuniários que existem. Então, vamos lá. Nas últimas eleições que eu tive a oportunidade de atuar aqui, foram encontrados em prefeitura, bilhete com carga, entrega uma carga aqui, entrega uma carga de brita lá, faz esse... Isso é totalmente
Proibido. Então, o que se busca hoje? Que quem está no serviço público não use e nem ceda elementos para que hajam condutas vedadas, condutas proibidas. Essas condutas vão levar a processos de investigação judicial, eleitoral e provavelmente uma cassação. Já, por exemplo, de outro lado, que é a conduta vedada. Vocês lembram que nós tivemos aqui, num passado recente, as questões com os outdoors, né? É o de visualização única. E eu recordo que estava lendo uma jurisprudência de um sujeito que fez o seguinte: ele colocou tipo uma grande tela, não sei bem o tamanho, mas de maior de 4 metros quadrados, na caçamba de uma caminhonete ou de um pequeno caminhão. E vocês vão lembrar que o vidro traseiro dos caminhões e das caminhonetes sempre é um vidro menor, um vidro pequeno, né? Não é como um carro que tem um vidro semelhante ao vidro dianteiro. E quando ele colocou esse telão atrás da caminhonete, foi considerado visualização única, considerado pela justiça como outdoor. E aí já estaria fora de todos os parâmetros, inclusive do uso de veículo. Então, propaganda eleitoral em veículo com placa vermelha, em veículo de trabalho, proibido. Então, nós vamos ter, então, detalhamentos da propaganda eleitoral muito particulares. Então, outdoor não pode. Tivemos aqui, na beira da 386, vários outdoors em locais que em certas zonas eleitorais a gente via, passava em determinada região, estava lá o outdoor de um determinado candidato. Em Lajeado foi retirado, né? Parecia que próximo aqui do shopping. Então, vejam... E a Rua do Meio permaneceu, se eu não estou enganado. Permaneceu. Né? Que era uma outra decisão, uma outra comarca, um outro entendimento. Eu acredito isso que ali, pode ou não pode, né? Claro, eleição? porque as zonas eleitorais se dividem. Mas e nessa aí o aqui vai poder? Político, e o próprio Ministério Público, de um lado, aciona, o outro não aciona. Né? Então, mas nessa vai poder, doutor Fiorioli? Não, outdoor não. Outdoor não, nem dentro do terreno particular? Não. Então, o que vai acontecer? No passado, a gente tinha propagandas em muros, de casos particulares. Dessa feita, também não. Então, um detalhe sobre a propaganda eleitoral, para não fazer muita confusão ao ouvinte. Nos dias 23, 24 e 25, agora, semana passada, né, nós tivemos audiências públicas promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde várias entidades puderam, então, expressar sugestões, apontamentos para todo o complexo de normativos, que é na função judiciária que eu citei do início, para que as resoluções do TSE sejam muito explícitas. E agora, na questão da propaganda eleitoral, é que nós vamos ter novas resoluções explicando ou apontando ou dizendo, às vezes de modo bem taxativo, outras vezes de modo mais aberto, o que se poderá fazer na propaganda eleitoral e em todas as eleições. Um detalhe: como nós temos somente 35 dias até a antevéspera para fazer a propaganda eleitoral, lembrem que o limite é bem exíguo de propaganda eleitoral no rádio, na televisão. E nós nos acostumamos a que o rádio e a televisão fossem os maiores vetores de propaganda eleitoral. Mas o rádio e a televisão são poderes concedidos, são concessionários de serviço público. Só que a internet, as plataformas de internet não são privadas. Facebook, Instagram, X, esse Twitter, né? Essas plataformas são privadas e elas não têm a incidência do poder público e muitas vezes elas nem têm sede dentro do próprio Brasil. E é uma das maiores preocupações do TSE a inteligência artificial também aliado às fake news, né, como falavam, perfeitamente, enfim, da outra eleição. Agora a inteligência artificial é muito forte. Fake news, desinformação, plataformas que não estão dentro do poder concedente. Como funciona isso? Então, se nós formos fazer uma pequena busca nessas audiências públicas que o YouTube marcou, e eu convido a todo interessado sobre as eleições, principalmente partidos políticos, a ouvirem lá as 3 horas de material que tem no YouTube para ver a grande preocupação do uso da inteligência artificial, com propagandas impulsionadas, com conteúdos claramente manipulados. Hoje, sabe-se que a inteligência artificial é um caminho
sem volta, né? É necessário, vai acontecer. E qual é o procedimento de limitação ético da inteligência artificial? Isso, provavelmente, nós talvez não alcancemos tudo, porque a ética dentro da inteligência artificial só é debatida em curso de doutorado e mestrado, dentro das academias. Ninguém está preocupado com ética de inteligência artificial, salvo exceções, no dia a dia. E as pessoas, muitas vezes, de pouco conhecimento das próprias redes sociais, elas vão, abrem o celular, abrem o seu computador, seu notebook e compram, entre aspas, aceitam, internalizam aquela mensagem de conteúdo modificado como se verdade fosse. Mas tem punição, né, doutor? Isso é importante Sim, a gente falar. Há punições, mas que tipo de punições isso? Aí que vem. O TSE agora haverá de regular, porque, como disse, a vontade do eleitor ela é extremamente manifesta com o voto. E esse voto, se ele foi, aí que vem, se ele foi captado, se foi o sufrágio, ele foi viciado, e ele tem o condão de mudar o equilíbrio das eleições, pode haver cassação. Na tua visão, doutor, a inteligência artificial ela pode contribuir com a eleição de alguma forma? Eu acredito sim que pode, desde que tudo que se fizerem... Eu estou aqui, na verdade, dando uma opinião pessoal do que eu sinto como cidadão, né? Nós, enquanto promotores, juízes eleitorais, nós temos que seguir as normativas técnicas, mas eu acredito que sim, mas acredito que quanto mais claro lá, assim, conteúdo manipulado, conteúdo impulsionado, porque alguém está pagando. Vejam, nunca se pensou que numa eleição nós íamos ter a possibilidade de usar o Pix. Dessa vez temos que ter o Pix, mas com o CPF do candidato para o controle das questões que envolvam a arrecadação. Outro detalhe, nós não tínhamos então a possibilidade de carreatas, showmícios, comícios. Ocorre que numa campanha eleitoral anterior, me parece que o Caetano Veloso foi o artista que fez um show para o Molon e para a Manuela Dávila, para arrecadação de recursos. Hoje, isso, com decisão do TSE, é possível. Showmícios para arrecadação de recursos para candidatos, para aquele partido político. No caso da Manuela Dávila, no show de captação de recursos, ela sequer se apresentou. No do Molon, ele esteve e fez uma fala extremamente formal, mas uma fala absolutamente sem pedir voto e simplesmente como apresentação da candidatura dele. Então, esse tipo de situação já cria para o partido político, para o candidato, um risco de haver uma denúncia e essa denúncia ser processada e ser processado, ser julgado procedente essa denúncia e cassado ou uma enorme multa. Então, esse tipo de dúvidas, esses tipos de comportamentos que o candidato ou o partido político não tem a certeza de segurança jurídica, deverá ser desta feita pelo TSE evitado. Vejam, Lajeado hoje, a cidade de Lajeado, que é a cidade mais populosa do Vale do Taquari e obviamente aquela que mais chama atenção às suas eleições municipais, seguramente poderá ter um show de algum artista para arrecadar fundos. E outro detalhe que não quero esquecer é a questão agora que, além dessas possibilidades, nós vamos ter nessas eleições um controle necessário que envolve a normativa agora de 21, principalmente as questões que envolvem a mulher, né? A diminuição, vou dizer assim, da mulher candidata, isso hoje é crime, aumento de pena, e isso vai ser muito detectado, até porque teremos que ter ali todo o dinheiro arrecadado de financiamento público, campanha, 30% tem que ser direcionados a candidaturas femininas. Então, até o controle financeiro de uma eleição, ele é muito, muito importante na medida que isso pode trazer até eventualmente abuso do poder econômico, abuso do poder político, que também são condutas que geram a cassação.
Tá certo. Promotor de justiça da comarca aqui de Lajeado vai ser o promotor eleitoral nesse ano de 2024, Carlos Augusto Fiorioli. Muito obrigado pela participação. Certamente voltaremos a abordar esse assunto aí nesse ano que é tão importante. Com certeza, obrigado pelo espaço e certamente nós teremos muito ainda para debater e conversar sobre esse assunto. Uma boa semana a todos. Ótima semana a todos. Agora, 11 horas 3 minutos, a temperatura de 23 graus 8 décimos. Vem aí Angélica Machado com o Independente Notícias.